Era uma vez em que as pessoas eram como crianças. Não sabiam ler ou escrever, nunca tinham ido para a escola e também não sabiam construir casas como a que você vive hoje. Eles ainda não sabiam o que causava a chuva, os trovões e os relâmpagos. Se ficassem resfriados ou doentes, não sabiam por quê e nem como se ajudarem. Mas eles podiam pensar. Então criaram deuses e depois pediram aos deuses para ajudá-los. Eles pensavam que um deus era como seus próprios pais, com uma longa barba, sentado numa nuvem em algum lugar. Os homens não faziam a barba como seu pai. E por fim, não importava o que acontecesse a elas, elas diziam: é obra de Deus. As pessoas imaginaram todo tipo de deuses. E é por isso que agora em nosso mundo existem muitos deuses. Os deuses sempre se parecem com as pessoas que os criaram. Na Índia, onde a maioria das pessoas são marrons e vestem roupas estranhas para nós, os deuses são marrons, têm cabelos e olhos negros, comem ghee, que é manteiga de búfalo, e montam elefantes. A Índia é um país muito velho. Foi por lá que os primeiros deuses foram criados. Um desses deuses comeu arroz demais e se tornou um deus gordo. Já os deuses chineses eram como as pessoas chinesas. Eles usavam roupões de seda, sandálias e comiam peixe. No Japão, houve uma família que acreditava ser como esses deuses inventados. O pai dessa família era sempre o deus principal. Ele era o imperador também. Vocês conseguem dizer Hirahito, crianças? Muito bom! Porém, o país japonês desse imperador perdeu a guerra. Então aconteceu que ele não era mais um deus. Ele se tornou uma pessoa comum novamente. Quando um país entra em guerra com outro país, o vencedor faz com que o perdedor pare de brincar com o seu deus e comece a brincar com o deus do vencedor. Os muçulmanos fizeram pessoas aceitarem o seu deus, fazendo guerra contra elas. Os cristãos também forçaram outros países a aceitarem o seu deus e continuam impondo sua opinião até hoje. De vez em quando, um rei quer mudar os deuses para quem eles oram. Então ele diz a todas as pessoas do seu povo que elas devem aceitar o novo deus. Podia acontecer de um rei ouvir sobre um deus inventado de outro país, gostar dele e trazê-lo para se juntar aos deuses que eles já conheciam. Isso não é estranho, crianças? Ninguém possuía carros nem aviões. As pessoas tinham que caminhar para ir para qualquer lugar. Então os deuses continuaram a se parecer com as pessoas que os criaram nas suas fábricas de deuses que ficam nas suas cabeças. As pessoas permaneciam no seu próprio país e não viajavam muito. Se as pessoas quisessem se divertir, elas criavam deuses que têm 6 cabeças ou 20 peitos. Que imaginação, não é, crianças? Muito mais do que o seu papai tem também. Alguns deuses tiveram filhos, então seus filhos também eram deuses. Alguns deuses são bem jovens. Eles foram criados há pouco tempo atrás. Hoje em dia, nós não criamos mais deuses. Nós sabemos o que causa o trovão, o relâmpago e a chuva, e temos médicos que nos ajudam quando nós estamos doentes. Mas todas essas ideias velhas de deuses ainda estão por aí. Alguns países ainda pegam emprestado deuses de outros países. As pessoas do nosso país, os Estados Unidos da América, pegaram emprestado o Deus dos judeus lá de Israel. Deuses são burros se as pessoas que os criaram são burras. Quando esse velho Deus judeu foi criado, ele era muito estúpido, porque as pessoas que o criaram eram estúpidas. Naquele tempo, ele nem sabia que devia ter feito o mundo redondo. Ele pensava que era plano.
Ele pensava que poderia parar o sol para fazer o dia ser maior. Aí uma batalha poderia ser vencida em um único dia. Esse Deus estúpido achava que soprando trombetas faria as muralhas de uma cidade cair. Ele achava que a chuva vinha por uma abertura no céu. E aí, como é que tá? E também achava que burros e cobras podiam falar. Tô chegando aí. Ele pensava que um homem poderia viver dentro de uma baleia, porque as baleias são grandes. Esse Deus teve um filho que também era estúpido. Ele achava que podia andar sobre a água. Ele achava que as pessoas tinham demônios dentro delas e que ele poderia colocar esses demônios dentro de porcos. Isso é engraçado. Os judeus não deveriam comer porco. Então, ninguém consegue entender por que Deus foi colocar os porcos naquele país para começo de história. Alguns deuses eram maus. Esse filho de Deus ficou bravo com uma árvore de figo uma vez. Alguns deuses estavam bravos o tempo todo. O pai desse deus estava sempre gritando com as pessoas. Alguns deuses eram tolos. Uma vez, esse mesmo Deus desceu do céu, onde ele supostamente vive, apenas para ensinar as pessoas como se faz um laxante. Isso não é ridículo? Todos os deuses exigiam que as pessoas de seu país amassem somente a eles e odiassem todos os outros deuses e todos os outros países. Os deuses estavam sempre pedindo para as pessoas fazerem guerras contra outros deuses e contra outras pessoas. Eles brigavam o tempo todo, meninos e meninas. Era uma vez que as pessoas pensaram que já haviam muitos deuses. Então criaram um deus que ninguém podia enxergar. Mas ninguém nunca viu os outros deuses também. Os deuses não trabalhavam. Eles não eram fazendeiros, pescadores, nem carpinteiros. Eles não trabalhavam em fábricas, nem em escritórios. Por quê? Porque eles são de faz de conta. Eles foram imaginados pelas pessoas já faz muito tempo. E agora nós finalmente podemos ajudar todo mundo a esquecer deles. Hoje em dia, as pessoas podem ser felizes sem precisar sonhar com esses deuses inventados. Os deuses nunca, eu repito, nunca, crianças, foram muito gentis. Os deuses nunca estavam felizes. Não estão felizes que essas pessoas bobas cresceram e aprenderam a construir escolas, hospitais, estradas. Aprenderam a ler e a escrever e usar a ciência para se ajudarem? Quando vocês crescerem, não vão mais brincar com seus brinquedos. Serão como seu pai e sua mãe. Já que as pessoas crescem, elas podem colocar os seus deuses inventados nos seus baús de brinquedos. Assim como você fará com seus brinquedos um dia. Papais e mamães são muito melhores do que os deuses. Eles realmente cuidam de você, não são historinhas de faz de conta. As pessoas são boas e podem viver sendo apenas pessoas. Sabemos disso agora. Então, não precisamos mais de deuses. Gostou? Se inscreva no canal. Clique em gostei aqui embaixo se estiver vendo no YouTube para divulgar os vídeos. Obrigado e volte sempre, amiguinho.